Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa quinta aula de Geografia online, estudando em casa. Pegue o seu livro de Geografia. Vamos para a página 44. Hoje nós iremos estudar os indicadores de desenvolvimento. Acompanhe comigo a leitura. Você sabe como é possível mensurar a qualidade de vida das pessoas que vivem em diferentes países? Que indicadores sociais e econômicos você conhece? Produto Interno Bruto, PIB. Um dos principais indicadores do desenvolvimento econômico, o Produto Interno Bruto, PIB, refere-se ao valor total de bens e serviços produzidos no território de um país ao longo de um ano. Um país com PIB alto tem mais recursos para investir no desenvolvimento socioeconômico, podendo aprimorar, por exemplo, as áreas de educação e de saúde. Dividindo-se o valor do PIB pelo número de habitantes de um país, obtém-se o PIB per capita nacional, ou seja, por pessoa. O PIB per capita nacional permite avaliar a desigualdade de renda entre os países. Porém, por ser um dado médio, ele não revela o nível de concentração da riqueza na população de um país. Para diferenciar o desenvolvimento dos países, é importante analisar tanto o PIB total e per capita do país, como sua desigualdade de renda. Esse problema é marcante, sobretudo, nos países em desenvolvimento, em que a diferença de renda entre a população mais rica e a mais pobre é muito grande. Você vê na imagem jovens, né, usando um microscópio. De modo geral, leia comigo o quadro ao lado. De modo geral, a desigualdade de renda é menor nos países desenvolvidos, pois as políticas públicas que visam o desenvolvimento nacional, como o investimento em educação, costumam ser muito eficientes nesses países. Foto de estudantes utilizando microscópios em sala de aula no Japão, em 2015. Esse país oferece um sistema educacional de alta qualidade, o que é fundamental para que seja hoje uma das nações mais prósperas do mundo. A concentração mundial de renda, página 45. A década de 90 se caracterizou pelo aumento da concentração de renda nos países desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos. Situação que se deve, entre outros fatores, ao processo de abertura econômica e pela ocorrência frequente de crises econômicas em outros países. Já nos anos 2000, os países em desenvolvimento apresentaram intenso crescimento econômico, o que melhorou as condições de vida da população em geral. Nessa mesma década, o crescimento econômico desses países foi superior ao dos países desenvolvidos. A China, por exemplo, passou de 10º maior PIB mundial em meados de 90 para o segundo maior PIB na década de 2000, posição mantida até hoje. No entanto, grande parte de sua população ainda vive em situação de pobreza. Vamos ao mapa. Mundo, Produto Interno Bruto. Nesse mapa você vai visualizar a produção interna bruta de cada país em um ano. Quanto mais, vamos à legenda. O mapa mostra os PIBs da maioria dos países do mundo. Contudo, altos valores do PIB não se revertem necessariamente em melhorias dos indicadores sociais, como educação e saúde. Aí você vê Produto Interno Bruto em bilhões de dólares. Essa cor mais clarinha, até 250 bilhões de dólares. Em rosa claro, 250 bilhões até 1 trilhão e 150 bilhões. Rosa mais escuro. E assim por diante. Então, cada aí é em bilhões de dólares. Quanto mais escura, mais bilhões de dólares é produzido nesses países.
Índice de Gini. A desigualdade de distribuição de renda é analisada pelo Índice de Gini, indicador que varia de 0 a 1, com 0 significando igualdade plena de renda e 1 indicando desigualdade máxima. Quanto maior o nível de desenvolvimento de um país, menor ou mais próximo de 0 tende a ser o seu índice de Gini e, consequentemente, menor sua desigualdade social. Em 2015, a Noruega, considerada um dos países mais desenvolvidos do mundo, apresentava índice de Gini de 0,275, enquanto o Brasil, país em desenvolvimento e um dos mais desiguais do mundo, obteve o índice de 0,513. IDH. Vamos ler o quadro ao lado, azul. Um dos objetivos da ONU, da Organização das Nações Unidas, é promover o desenvolvimento humano. A entidade mantém, por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, que coordena as pesquisas sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Em 2017, o Brasil era um país de IDH elevado, 0,759, ocupando a 79ª posição no ranking mundial. Em sua opinião, a classificação do IDH brasileiro reflete a realidade do país? Vamos pensar um pouquinho. Continuando. Índices de condições de vida, IDH e IPM. Até os anos 90, as condições de riqueza e de pobreza dos países eram medidas pelo PIB, Produto Interno Bruto. Outros dados relativos às condições de vida não eram considerados, o que dificultava o conhecimento mais detalhado da realidade dos países. Para aperfeiçoar essa análise, a ONU criou, em 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e, em 2010, o Índice de Pobreza Multidimensional, o IPM. O IDH é um dos principais indicadores do desenvolvimento socioeconômico de um país. Ele é calculado com base na expectativa de vida, na média de anos de estudo e na expectativa de quantos serão os anos de vida escolar. E na renda nacional bruta, o RNB, per capita. O índice obtido desse cálculo varia de 0 a 1, em que 1 corresponde ao grau mais elevado de desenvolvimento humano. Apesar de representar um avanço na análise do desenvolvimento humano, o IDH é um índice limitado, pois inclui poucos indicadores e não leva em consideração a concentração de renda nos países. Aí você vê novamente outro mapa, este aí, o título, Índice de Desenvolvimento Humano pelo Mundo. Na legenda, Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais claro for a cor, mais baixo é o índice. E onde tem cinza é sem dados, no caso aqui no polo, né? Você vê que o nosso Brasil, ele está no índice considerado alto, né? O Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. O IPM amplia os elementos utilizados no cálculo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, por meio da análise das privações da população de um país em relação à saúde, à educação e ao padrão de vida. O IPM considera o percentual de pessoas em situação de pobreza multidimensional, ou seja, de privação de direitos e de serviços essenciais. A desigualdade reduz o desenvolvimento socioeconômico de um país. Por meio do IPM, é possível avaliar de modo mais preciso a desigualdade social entre os países. Vamos à nossa atividade. Vocês irão copiar o esquema abaixo, no caderno, sobre os indicadores socioeconômicos. Aqui você analisa a desigualdade de renda entre os países. Qual é esse indicador? É o IDH? É o IPM? Você vai colocar dentro do quadrinho aqui as respostas de cada pergunta. Na segunda, você vai comparar os mapas
de Índice de Desenvolvimento Humano e vai responder as questões analisando o mapa. A terceira questão é uma charge que você vê duas pessoas. Olha só, vamos ler a charge. Olha só, o Brasil já é a sexta maior economia do planeta. Daqui a pouco vamos ser o primeiro do mundo. Aí o outro olha e diz: Epa, então alguém está ficando com a minha parte, porque eu ainda estou no terceiro mundo. Aí você vai responder esses dois questionamentos aqui sobre a charge. Terminada a minha atividade, responda de caneta, por gentileza, tanto a pergunta como a resposta. Lembrando que tem que copiar as perguntas. Não esqueçam que essas atividades são importantes para vocês desenvolver cada vez mais o intelecto de vocês, os conhecimentos, e que elas também são importantes porque através dela vocês receberão suas presenças e notas. Desde já eu agradeço e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.